Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Sistemática. Nós tivemos aula de prolegômenos e agora estamos tendo nessas últimas aulas sobre bibliologia, para depois adentrarmos na teologia, a teotologia ou doutrina de Deus, ou teologia propriamente dita, que é a doutrina de Deus, sobre o seu ser, atributos e o Deus uno e trino. Mas estamos falando de bibliologia. Nós falamos um pouco sobre inspiração, falamos sobre os textos bíblicos, citamos algumas partes, falamos sobre inerrância, quebramos alguns paradigmas, algumas más interpretações do texto bíblico. E agora nós vamos falar sobre a definição de inspiração, dar uma definição e prosseguirmos a aula, ok? Acompanhe comigo a leitura. Uma definição de inspiração. Uma definição correta deve, claro, ser estabelecida com base nos dados da Escritura sobre a questão, conforme vimos anteriormente. Uma definição simples seria esta: Deus orientou o homem para que escrevesse sua mensagem na Bíblia. Se fôssemos resumir o que o autor está falando, eu concordo com ele. Como poderia dar uma definição? Deus orientou o homem a escrever conforme aquilo que ele queria que estivesse escrito na Bíblia. Ele tinha na sua mente algo a respeito do que ele queria na Bíblia. Então, o que ele fez? Ele foi lá e orientou os homens. Essa é uma definição simples, mas bastante objetiva sobre o que é inspiração no texto bíblico. Uma definição mais complexa seria, acompanhe comigo a leitura, Deus supervisionou os autores humanos da Bíblia para que compusessem e registrassem sem erros sua mensagem à humanidade, utilizando as palavras de seus escritos originais. Ok? Então, se a gente fosse complicar um pouquinho mais, rebuscar um pouquinho mais, aí diz, uma definição, Deus supervisionou os autores humanos. Esse termo, supervisionar os autores humanos, Deus estava do lado, Deus estava nos autores humanos, supervisionando os autores humanos, para que compusesse e registrasse. Eles compunham ou falavam e deixavam registrado, escrito, sem erros. Porque está sendo, lembra que eu falei? Sendo inspirado pelo Espírito Santo, sem erros. Sua mensagem à humanidade. Então, essa mensagem não era só para mim, Kleber, como professor, ou como para o videomaker, ou como para o meu chefe. Essa mensagem é para toda a humanidade. A Bíblia é uma mensagem para toda a humanidade. Tem um pastor batista que eu gosto bastante, e ele diz o seguinte, que a mensagem da Bíblia, a Bíblia é a carta de Deus para a humanidade. Quer saber o que Deus quer a respeito da humanidade? Leia a Bíblia. Aí lá está escrito que Deus pensou sobre a humanidade, pensa sobre a humanidade e o que vai fazer com a humanidade. Ok? Então você percebe que se ele fosse sem erros, sua mensagem à humanidade, utilizando as palavras de seus escritos originais. Utilizou as palavras de seus escritos originais. No seu vocabulário original, no seu pensamento original, sem mescla, sem achar que os humanos foram robotizados por Deus, ok? Acompanhe comigo a leitura. Observe cuidadosamente algumas das palavras-chave dessa definição. O verbo supervisionar indica os diversos tipos de relacionamentos que Deus tinha com os autores e a variedade de material. Sua supervisão, algumas vezes, foi bastante direta, outras menos, mas sempre incluiu a preservação dos autores para que escrevessem com precisão. Ok? Então você percebe que o supervisionar é o relacionamento que Deus estava tão intimamente ligado aos seus autores, que ele usou, inspirou. A relação era tão íntima, tão amigável, tão amorosa, que era um jeito de Deus estar. A supervisão traz essa ideia de Deus estar perto, de Deus estar no controle de todas as coisas, mas sempre de forma amorosa e de forma amigável. Ok? Acompanhe comigo a leitura. O verbo compor demonstra que os autores não foram instrumentos passivos para quem eles ditou o material. Eram escritores ativos. Vamos agora por partes aqui. Esse segundo ponto, o verbo compor, quem é que compõe? Quem compõe é um compositor. Compõe um poema, compõe uma letra de uma música. Ele é o compositor. E só compõe uma pessoa que é ativa, não passiva. Quem é passivo não está compondo. Ele está recebendo uma influência de alguém exterior, então ele não compõe. Então aqui o mistério está aqui da inspiração. Deus inspira os autores bíblicos, supervisiona eles para mostrar, revelar para eles o que eles deviam escrever e deixar registrado, mas essa composição é de forma ativa. É os autores bíblicos que vão escrever. É Pedro, é João,
é Paulo, é todos os autores registrando os testemunhos, os eventos da história da salvação. Então eles estão sendo inspirados, mas é eles que estão escrevendo com o seu vocabulário, com o seu pensamento, com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas peculiaridades e especificidades, colocando no texto bíblico ali. Cada um usa o seu vocabulário, sua cultura. Lembra que Paulo fala? Paulo, para demonstrar um exemplo, ele fala, quando eu bato, não bato socando o ar. Né? Quando eu corro, não corro em vão. O que ele está falando? As corridas greco-romanas. Bater é o que? As lutas que tinham lá em Roma. Eu não bato em coisa, mas eu tenho alguém para tentar atingir com o meu soco. Ou quando eu corro através do prêmio. Qual eram as corridas greco-romanas, que tinha um prêmio no final da corrida. As pessoas ganhavam um prêmio. Então você percebe que o Paulo está usando a sua cultura, o seu pensamento para dar um exemplo, e nisso ele está sendo inspirado por Deus. Mas ele é um autor ativo, ele está escrevendo, é ele que está escrevendo, e não outra pessoa, ok? O quarto, inspiração é o predicado exclusivo dos escritos originais, não de cópias ou de traduções, por mais precisas que elas sejam. Uma coisa que devo ressaltar foi que no slide passado eu deixei que sem erros expressa a ideia de que a Bíblia é verdadeira. Né? Ou seja, não tem erros. Quando usamos a expressão sem erros, é porque não tem erro nenhum, porque você está sendo inspirado por Deus, Deus não erra, Deus não pode mentir, então tudo que está lá não contém erros. E em seguida o que lemos da inspiração é um predicado exclusivo dos escritos originais. Inspiração, os escritos originais, eles que são inspirados, e não de cópias ou de traduções. As traduções não são inspiradas, as cópias que foram feitas não são inspiradas. Inspirado é o texto bíblico na originalidade, aquele texto que Pedro escreveu, e que muitas das vezes alguém copiou e passou para frente. Aquele original é inspirado, e esse aqui que foi cópia, ou foi um comentário, alguma coisa, esse não é inspirado, ou uma tradução para o latim, a tradução para o grego, e assim por diante, essa não é inspirada. Inspirada é o texto original. Então, o que faz o exegeta bíblico? Ele tenta buscar o que estava mais ou menos no original para interpretar o texto bíblico na sua forma inspirada por Deus. Ok? Acompanhe comigo. Importante, 2 pontos. O procedimento usado nesse capítulo foi examinar os dados bíblicos acerca da inspiração e depois formular uma definição que incorporasse esses dados. A definição, então, procura ser uma declaração a respeito das afirmações que a própria Bíblia fala sobre si mesmo. Não partimos de uma definição para depois impor-lhe dados e, no processo, forçar ou selecionar apenas aqueles que se encaixassem. O que é mais importante aqui é que essa definição ela é uma definição a partir do que a Bíblia fala dela mesma. Não é uma definição feita para depois tentar encaixar nos textos bíblicos. Né? Não, é uma definição a partir do que a própria Bíblia está falando dela. Então essa definição ela depende do que a Bíblia fala. Se a Bíblia está falando alguma coisa, ela depende, se os teólogos estão trabalhando uma definição, eles estão dependendo do texto bíblico e da sua inspiração. Acompanhe comigo a leitura. Além disso, jamais deveríamos perder de vista as impressionantes declarações que a Bíblia fez a respeito de si mesma no tocante à questão da inspiração. Nenhum outro livro pode comparar-se a esse. Deus a inspirou. Os homens as escreveram e nós a possuímos. Isso é genial, quero que você grave isso, vou ler novamente para você entender aqui. Além disso, jamais deveríamos perder a vista a impressionante declaração de que a Bíblia fez a respeito de si mesma no tocante à questão da inspiração. Nenhum outro livro pode comparar-se a esse. Deus a inspirou, os homens as escreveram e nós a possuímos. Deus que inspirou o texto bíblico. E nós fomos lá, e Deus inspirou, os homens foram lá como agentes ativos, escreveram e toda a humanidade possui. Porque não tem um país nesse mundo que a Bíblia não seja traduzida. Ela foi traduzida não sei quantos mil, modo dizer, a maioria dos países tem a tradução da Bíblia no seu vernáculo, no seu original, no seu linguajar, no seu idioma original. Ok? Acompanhe comigo a leitura. Desvios da doutrina bíblica da inspiração. Obviamente, nem todos entendem a doutrina bíblica da inspiração, conforme foi expressa no capítulo anterior. Através dos anos, outras interpretações das evidências foram propostas.
Algumas são mais antigas, outras mais recentes. Mas, em minha opinião, todas possuem deficiências. Então, ou seja, todas têm desvios a doutrina bíblica. Tem umas que são mais próximas da ortodoxia, outras são menos próximas. Uma tem desvios, outras não, mas a maioria tem uma certa deficiência, tem algum problema nas suas definições, nas suas propostas. Vamos lá, vamos acompanhar uma por uma e tentar fazer uma exegese de uma por uma, ok? Acompanhe comigo. Inspiração natural. Esse ponto de vista entende que os autores da Bíblia foram homens de grande genialidade e que não precisavam de uma ajuda sobrenatural para escrever a Bíblia. Algumas das ideias correlatas a essa perspectiva são: os próprios autores criaram aquilo que escreveram. Deus não inspirou a palavra. Esse tipo de inspiração pode aplicar-se a outros livros além da Bíblia, mas a linha divisória entre eles, a Bíblia e outros escritos religiosos, não é tão precisa e determinante para estabelecer a diferença qualitativa entre todos os outros escritos e todas as partes das escrituras canônicas. Que essa teoria a respeito da inspiração, como se deu ela, cada um tem a sua complicação. Mas a primeira aqui é a inspiração de que os autores bíblicos foram homens de grande genialidade, eram gênios, homens muito inteligentes, e que de alguma forma, na sua genialidade, escreveram os textos bíblicos. E aí tem um problema. O problema é, se eles foram grandes gênios e com grande genialidade escreveram o bíblico, podemos alguns pressupostos. Não foi Deus que inspirou, ponto. Segundo, e que outros gênios podem surgir ao longo da história e escrever esses textos aquém do que Deus quer. Mas são gênios e aí acontece o texto inspirado. Ok, então não só textos que estão na Bíblia, mas os textos que estão fora da Bíblia podem ser também chamados textos inspirados, porque foram escritos por gênios. Dá exemplo, professor, Shakespeare. Shakespeare foi um gênio. Os escritos dele podem ser chamados inspirados. Outros gênios, vou dar um exemplo. Poetas, grandes poetas aqui no Brasil, fora do Brasil, que escreveram textos, são gênios da poesia, podem ser chamados inspirados. Gênios da filosofia, Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, Karl Barth e assim por diante. São homens de genialidade, gênios na teologia e na filosofia. Os textos deles podem ser chamados inspirados, mas o próprio Tomás de Aquino não aceitaria isso. Agostinho de Hipona não aceitaria isso, porque sabe que só aquilo que foi fechado no cânon bíblico tem a chancela de texto inspirado por Deus, marcado, inspirado e levado e movido pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Então, eu quero que você marque isso e entenda isso a respeito da chamada inspiração natural. Vem da natureza, vem da genialidade do ser humano. Próximo. Se esse é um outro ponto a ser levado em conta. Se esse é o ponto de vista verdadeiro a respeito da inspiração, então por que os gênios de hoje não conseguem escrever livros tão inspirados quanto os da Bíblia? Quarto, essa visão da inspiração, claro, não inclui a sua infalibilidade. Ele está mostrando alguns erros dentro dessa perspectiva da inspiração natural. Se são gênios, por que os gênios de hoje não conseguem escrever livros igual da Bíblia? Por que não conseguiram? Por que textos até do próprio Shakespeare, textos de grandes homens não são equiparados da Bíblia? Até esses grandes homens sabem que os textos deles não são iguais à Bíblia. Confesso que não são iguais à Bíblia. Por quê? E outros sim, essa ideia de inspiração natural já se tira a infabilidade, porque se é natural os caras são gênios, mas nem todo gênio é perfeito, né? Se fossem gênios perfeitos eram deuses. E eles não são deuses, então a genialidade deles tem limite. E se tem limite, então o que está ali não é infalível. Tem fabilidade, tem erros, ok? Segundo, a inspiração mística ou dinâmica. Acompanhe comigo essa leitura. Esse ponto de vista dá um passo à frente em relação à inspiração natural, pois entende que os autores eram mais do que gênios naturais, uma vez que também foram cheios do Espírito e orientados por ele. A inspiração dos livros da Bíblia não implica para nós a visão de que, em geral, foram produzidos ou escritos de maneira diferentes de outros importantes livros cristãos. Há uma grande variedade de literatura cristã, do século V ao século XII, que poderia
com propriedade de ser descrito como inspirados por Espírito Santo. E precisamente da mesma maneira que os livros da Bíblia. Né? Você vê que é interessante, né? Ele fala assim, esse ponto de vista dá um passo à frente em relação à inspiração natural. Pois entende que os autores eram mais do que gênios naturais, uma vez que também foram cheios do Espírito Santo e orientados por ele. Você percebe que eles eram cheios do Espírito Santo e foram orientados pelo Espírito Santo. Essa inspiração mística ou dinâmica trabalha essa questão. Que eles foram inspirados, estavam tão cheios do Espírito Santo que foram direcionados por Deus nessa inspiração. E aí diz o autor, acompanhe comigo. Caso isso fosse verdade, então, 2 pontos. A. Outros escritores cristãos são tão inspirados quanto a Bíblia. B. Os livros da Bíblia não são infalíveis, embora represente uma importante literatura religiosa, que pode inclusive conter mensagens de Deus. Ele dá alguns pressupostos aqui. Se isso é verdade, outros escritos cristãos são tão inspirados, que eu acabei de falar. Lá na inspiração natural, eles incluem gênios. Aqui ele fala que os camaradas não são apenas só gênios, né? Eles são cheios do Espírito Santo. Então, cheios do Espírito Santo, outros autores cheios do Espírito Santo, sem os que estão ali no escrever os textos bíblicos, podem ser chamados inspirados. Agostinho de Hipona. Você acha que Agostinho de Hipona não tinha Espírito Santo? Você acha que Tomás de Aquino não tinha Espírito Santo? Você acha que Gregório de Nícia não tem Espírito Santo? Gregório de Nazianzo não tinha Espírito Santo? Eles tinham. Mas nem por isso que eles escreveram eram inspirados por Deus. E outra coisa interessante, os livros da Bíblia não são infalíveis. Outros sim. Se são inspirados por Deus, eles não são infalíveis. Entendeu? Porque pode conter erros. E outros sim, represente uma importante literatura, embora que represente uma importante literatura. Os autores representam uma grande literatura, a Bíblia pode ser uma grande literatura de inspiração, mas pode ser infalível, porque está dentro de um contexto, porque Agostinho tem escritos que são inspirados, mas tem erros. Tomás de Aquino tem textos que são inspirados, mas tem erro. Calvino tem textos que são inspirados, mas tem erro. Então a Bíblia estaria nesse mesmo contexto. Tem textos que são inspirados, mas tem erros. Então você percebe que essa mística ou dinâmica, essa teoria, ela tem algo de falha, ok? Terceiro, níveis de inspiração. A ideia de níveis de inspiração implica que algumas partes da Bíblia são mais inspiradas do que outras. Toda a Bíblia é inspirada, mas não o mesmo nível. Dentro dessa grande atividade de inspiração existe uma considerável variação. A inspiração de Isaías ou de Paulo difere da que recebeu a pessoa que compilou Provérbios, ou o analista que reuniu os relatos de crônicas. Estou inclinado a pensar que hoje em dia esse ponto de vista foi substituído pela ideia de inspiração parcial. Na verdade, essa perspectiva de inspiração confunde a ideia errônea que existem níveis de inspiração e que o reconhecimento legítimo da variedade de relevância das diferentes partes da Bíblia a qual foram inspiradas como um todo. O que ele está falando nessa teoria que é os níveis de inspiração. Tem partes na Bíblia que foram mais inspiradas que outras. O Paulo tem mais inspiração do que o autor de Provérbios, ou o autor de Ruth, ou o autor de Esther. Então existe uma hierarquia de inspiração. E isso é muito complicado, porque se você joga uma doutrina muito importante para um nível de baixo de inspiração, a aceitação é menor. Se eu falo assim, vou dar um exemplo, se eu falo que um pecado, igual o pecado do adultério, não é tão inspirado por Deus. O autor bíblico lá, ele estava viajando na maionese, então não é tão inspirado. Eu sou um pouco inspirado. Então, quando você joga isso a importância menor, a igreja aceitando a Bíblia como palavra de Deus, mas olhando esses níveis de inspiração, ela pode aceitar. Então, essa doutrina eu não aceito muito bem, não. Eu não vou engolir muito bem, então eu posso adulterar. Tá tudo certinho. E tem outras implicações também, a questão da ceia. Pode ter igrejas que podem falar, então a doutrina da ceia não é tão importante, porque ela não é tão inspirada, porque não tem muita relevância, não. Então eles já acharam que o sacramento da ceia não é tão acessível à igreja. Então você percebe que essa doutrina de níveis de inspiração ela é perigosíssima para a igreja. E o quarto lugar, inspiração parcial. Em oposição, ensina que certas partes da Bíblia são inspiradas, mas outras não.
A ideia de níveis de inspiração diz que tudo foi inspirado, mas algumas partes são mais inspiradas do que outras. A perspectiva da inspiração parcial ensina que algumas porções da verdade não são inspiradas. Em geral, as partes inspiradas são as que trazem informações em que de outra forma seriam desconhecidas, relatos da criação ou profecia. É quase parecido com essa última que falamos sobre hierarquias de inspiração. A inspiração parcial, não, ela já vai para o outro lado. Ela diz assim, tem coisa que é inspirada por Deus e tem coisa que é inspirada por Deus. Nem tudo ali é verdade de Deus. Nem tudo ali é verdade de Deus. Algo que é inspirado por Deus são relatos que tinham que vir a nós para nós entendermos como Deus funciona. Exemplo, como Deus criou as coisas. O relato da criação é muito importante porque eu sei que Deus é criador. Então, por isso que lá aquele relato é inspirado. Os relatos de número de Levítico, que tem mais número de como fazia o sacrifício. Vou fazer o sacrifício de tal coisa. Precisa de 2 rolinhas, de 2 pombinhos. Corta-se a cabeça de um e derrama o sangue no altar do outro e assim por diante. Como que os sacerdotes faziam o sacrifício, como que era queimado na grelha, o sacrifício, o cordeiro, a fumaça subia e tudo mais. Esse relato não é importante, porque esse relato não é inspirado. Então isso aí, não é, a verdade de Deus não está nisso. Então o conceito de inspiração parcial, ela tem essa problemática. Tem coisa que é de Deus, tem coisa que não é. Tem coisa que é inspirada e tem coisa que não é inspirada. Acompanhe comigo a leitura. Porções históricas, por outro lado, não precisam ser inspiradas, pois podem ser conhecidas pelos documentos contemporâneos. A expressão moderna dessa maneira de encarar a inspiração ensina que a Bíblia é inspirada em seu propósito. Isso significa que é possível confiar na Bíblia quando ela fala a respeito da salvação. Mas podemos esperar que surjam erros em outras partes. Assim, nas partes que mostram a salvação, a Bíblia é inspiração, mas a mesma não ocorre necessariamente em outras partes. Em continuação, o autor, o teólogo aqui, está explicitando para todos nós o problema dessa revelação parcial. O problema, os erros que ela denota. Porque tem os relatos históricos da Bíblia, como Israel saiu do Egito, é um relato bíblico. Aí você fala, mas isso não tem muita importância, porque os eruditos contemporâneos, os historiadores contemporâneos, que até ateu é, perdão aqui a redundância, que sendo ateu, eles fazem o quê? Eles conseguem relatar que Israel realmente saiu do Egito. Israel saiu do Egito. Então eles têm esse relato da existência de Davi, a existência do rei Salomão. Esses relatos históricos, isso não precisa ser inspirado. Qualquer historiador pode mensurar. Que é um erro gravíssimo, porque quando o historiador secular vai relatar isso, ele vai dizer que, vamos dar um exemplo, o povo de Israel é um povo nômade, foi escravizados e de alguma maneira teve um conflito ali de questão de tribos e os egípcios não conseguiam mais controlar Israel e tiveram que soltar e libertar eles. Ok, não parece muito bonitinho? Só que o relato bíblico diz o contrário. O relato bíblico diz que Deus se revela para Moisés, fala para Moisés que ele ouviu o clamor do seu povo e que agora ele desceu para salvar o seu povo, tirar o seu povo da escravidão do Egito e dar uma terra que mana leite e mel e fazer uma aliança, um concerto de eleição com o povo de Israel. É isso que o relato bíblico. Você vê que é muito diferente? O relato bíblico tem um relato teológico. O relato do historiador é só um relato da mente de um historiador, de uma pesquisa de um historiador, do academicismo de um historiador, a respeito daquele evento histórico. Pois bem, mais um exemplo, acompanhe comigo a leitura. Veja esse exemplo. Confesso a infabilidade e a inerrância da Escritura em cumprir o propósito de Deus para ela, dar ao homem a revelação de Deus em seu amor redentor por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, essa visão ensina que a Bíblia é inspirada em sua intenção, mostrar a salvação ao homem, mas não em seu conteúdo total. A gente pode cair num erro muito gravíssimo, que é achar que a Bíblia só teve uma intenção, a intenção só de salvar. Então, as particularidades, as especificidades do texto bíblico, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, existe o perigo de eu não aceitá-lo. Existe o perigo de eu falar que aquilo lá não é inspirado por Deus, mas a intenção, no geral, no fundo, era que Deus quer salvar o homem. Mas a forma de que o Deus quer salvar o homem, que é uma forma aliancista, ou seja, uma aliança que ele tem para comigo e para com o seu povo, essa forma eu não quero saber, não. Eu não quero. Porque o homem não quer conserto com Deus. Então, o homem secular, por não querer conserto com Deus, ele só quer saber que Deus quer salvá-lo.
Mas os modos como Deus agiu para salvar o homem, ele não quer saber. Então esse é o perigo. Mas nós vamos dar continuidade a essa aula, falarmos a respeito de inspiração, mas vamos deixar isso para a próxima, ok? Continue comigo, muito obrigado e até a próxima!